Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo em Alta, o podcast do Papo Imobiliário. Meu nome é Michel e vamos juntos nessa conversa. De uma maneira dinâmica e de fácil compreensão, vamos falar para você as últimas notícias do mercado imobiliário. Então ajuste seus fones de ouvido, pegue o seu café e vamos às notícias. No episódio de hoje falamos sobre o impacto do FGTS no consórcio de imóveis e como a geração de empregos está impulsionando o setor. Discutimos o crescimento das vendas em Campinas e Jundiaí, o avanço do mercado de estúdios e o desconto de TBI com a reforma tributária. Também abordamos questões globais, como a queda da oferta de imóveis no Airbnb em Nova York e o destaque de Dubai para executivos nômades. Finalizamos com o leilão da mansão de Cafu e os desafios da WeWork no Brasil. Vamos juntos? No primeiro semestre de 2024, o uso do FGTS em consórcios imobiliários aumentou 32,5%, totalizando 124 milhões de reais, segundo a Caixa Econômica Federal. O número de consorciados que utilizaram o FGTS subiu 9,9% e saiu de 1.624 para 1.785 em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, o volume de recursos movimentados pelo FGTS no sistema de consórcios cresceu a uma média de 13,9% nos últimos 5 anos. Mercado de trabalho em alta. O mercado de trabalho brasileiro mostra sinais positivos como um aumento no emprego formal e na renda, mas a informalidade também continua crescendo. No trimestre encerrado em julho, o número de trabalhadores ocupados subiu 1,2%, alcançando 102,31 milhões, o maior número desde 2012. A renda média dos trabalhadores aumentou 0,7%. Tendência: nos últimos 5 anos, o mercado de apartamentos tipo estúdio com menos de 40 metros quadrados e 100 divisões internas tem crescido significativamente nas principais cidades brasileiras. Esse formato atrai tanto inquilinos que buscam praticidade quanto investidores em busca de lucro. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte estão liderando essa tendência, oferecendo imóveis com localização estratégica, baixo custo de manutenção e alta liquidez. Em agosto de 2024, o índice de variação de aluguéis residenciais, IVAR, subiu 1,93%, revertendo a queda de julho. A variação anual acumulada em 12 meses alcançou 9,97%. As capitais brasileiras mostraram variações diversas. São Paulo teve alta de menos 1,11% para 2,42%. Rio de Janeiro desacelerou de 1,23% para 1,07%. Belo Horizonte reverteu a queda, subindo de menos 0,71% para 2,61%. Um bom resultado: uma pesquisa do Secovi SP, em parceria com a Brain Inteligência Estratégica, revelou um aumento de 23,6% nas vendas de imóveis no segundo trimestre de 2024, em comparação com o ano anterior. O número de lançamentos também subiu 32%, com Campinas liderando com 21,9% dos lançamentos no estado. O programa Minha Casa Minha Vida teve um crescimento de 37% em lançamentos em Campinas. Boom imobiliário. O mercado de imóveis em Jundiaí e região registrou um grande salto em julho de 2024. As vendas de imóveis cresceram 60,6%, enquanto as locações aumentaram 33,6%. Apartamentos lideraram o mercado com uma preferência por imóveis de 2 dormitórios. No acumulado do ano, as vendas subiram 176,39% e as locações 135,85%. Investidores estrangeiros controlam 61,1% das ações da Cury Construtora, superando os brasileiros que detêm 37,9%. Em agosto de 2023, a situação era inversa, com 62,1% das ações nas mãos dos brasileiros. A valorização dos papéis e o lançamento de 107 empreendimentos, somando 15,2 bilhões em VGV, atraíram principalmente os norte-americanos. A empresa será premiada no Institutional Investor Research em Nova York. Tem mudança chegando. O novo projeto de regulamentação da reforma tributária propõe alterações no ITBI, permitindo que municípios ofereçam desconto para quem optar por pagamento antecipado do imposto. A medida, já aprovada pela Câmara e aguardando análise no Senado, busca reduzir disputas judiciais sobre o tributo.
Especialistas recomendam cautela para garantir que o desconto compense o adiantamento e alertam sobre o risco de desistência da compra após o pagamento. Uma oportunidade: no dia 16 de setembro será leiloada a mansão do ex-jogador Cafu, localizada em Alphaville e avaliada em 40 milhões de reais. A penhora ocorreu devido às dívidas acumuladas de 10 milhões. O lance mínimo inicial é de 20 milhões, representando 50% do valor de mercado. Pedro Gomide, especialista em leilões, vê a ocasião como uma chance para investidores com descontos que podem chegar a 30% em comparação aos valores tradicionais. Tentativas anteriores de leilão foram suspensas por disputas legais. Não tá fácil para ninguém, a WeWork enfrenta dificuldades no Brasil com inadimplência em aluguéis e ações de despejo em São Paulo. Até agora, 3 processos foram abertos e 7 estão em andamento, com a empresa devendo cerca de 30 imóveis. Apesar das propostas de renegociação, muitas foram rejeitadas. A WeWork continua operando e renegociando contratos, focando em modelos de aluguel variáveis. Após a pandemia, os Emirados Árabes Unidos emergeram como o destino preferido para nômades digitais, com Dubai e Abu Dhabi liderando a lista. A pesquisa da Savills destaca que executivos buscam o equilíbrio entre o estilo de vida à beira-mar e comodidades urbanas. Enquanto Lisboa caiu para a 5ª posição devido ao aumento de 31% nos aluguéis, Málaga e Palermo destacam-se como alternativas atraentes e acessíveis. De cidade do samba para a cidade do rock. Com o Rock in Rio 2024 se aproximando, a demanda por hospedagem no Rio de Janeiro disparou. O festival, que contará com 7 dias de shows, elevou as taxas de ocupação para 90% em bairros próximos e entre 50% e 65% em outras áreas. O Airbnb também viu um aumento de 2.000% nas buscas por acomodações na cidade. Por outro lado, a oferta de imóveis para aluguel de curto prazo no Airbnb em Nova York caiu 83% no último ano, reduzindo os anúncios para 3.700, conforme o relatório do AirDNA. A queda é atribuída à Lei Local 18, que exige licenciamento e conformidade com os códigos de construção. O Airbnb pediu a revisão das regras, alegando que a lei não combateu a crise imobiliária e impactou a oferta de acomodações. Apesar das tentativas de contestar a legislação, a cidade ainda não sinalizou mudanças. E já que sextou, como sempre, não poderíamos terminar esse episódio sem contribuir com o seu final de semana. E embora o nosso mercado não pare nunca, todas as sextas-feiras nossa equipe se reúne e separa algumas dicas para curtir as merecidas pausas. Descubra o poder da educação transformadora em Radical. Em uma escola pública na periferia do México, um professor inspirador desafia o sistema e faz do ensino uma jornada emocionante e inovadora. Com métodos ousados e uma paixão contagiante, ele transforma a vida de seus alunos e prova que a escassez pode ser um impulso para o conhecimento. O filme Radical é a história real de um jovem educador que transformou a falta de recursos em um ponto de partida para estimular a curiosidade e o desejo de aprender dos seus alunos. Já para quem curte uma boa leitura, Encontre o Seu Porquê, de Simon Sinek, é a leitura essencial para quem busca uma realização profissional verdadeira e duradoura. Seguindo o sucesso do seu livro Comece pelo Porquê, Sinek, junto com Peter Drucker e David Mead, oferece um guia prático para descobrir o propósito que impulsiona você e sua organização. Com exercícios detalhados e ilustrações, esse livro ajuda a alinhar as suas ações ao seu propósito mais profundo, proporcionando um caminho claro para uma carreira gratificante e bem-sucedida. Ideal tanto para iniciantes quanto para líderes experientes. Encontre o Seu Porquê é a chave para transformar sua vida profissional e alcançar um novo nível de realização. Nós vamos ficando por aqui, mas não sem antes mencionar que se você ainda não conhece o Papo Imobiliário, esse é o nosso convite. Somos um dos maiores portais de conteúdo para o mercado imobiliário. Acesse o site www.papoimobiliario.com e conheça um pouco mais sobre nós. E não se esqueça de seguir a nossa página no Instagram com @papoimob e assinar a nossa newsletter. Mais um canal de notícias diretamente para você. E como dica boa é dica compartilhada, não se esqueça de encaminhar o nosso podcast para um amigo do mercado imobiliário ou para quem, assim como você, se interessa pelo nosso mercado e quer saber um pouco mais. Até o nosso próximo papo!